Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, principalmente porque o bate-papo de hoje é com uma professora que, para mim, ela é inspiradora. A gente já se conhece há algum tempo e eu admiro muito o trabalho dela, até porque ela olha para um lugar que está ali no meu coração, que é a educação infantil. E ela vai falar exatamente desse tema, tecnologias digitais para professores e professoras da educação infantil. E a gente vai mergulhar nesse universo com nada mais, nada menos, Cristiane Acácio Rosa, uma professora incrível com muita experiência e que com certeza vai abrilhantar aqui o Conversa de Classe. E eu já combinei nos bastidores que eu ia começar mandando a primeira pergunta para ela. Cris, nós sabemos que a educação infantil é um campo que exige muita sensibilidade, onde o brincar, a interação e o desenvolvimento integral da criança são pilares. Eu quero perguntar para você, como que você vê o equilíbrio entre a introdução das tecnologias digitais e a preservação dessa essência particular da primeira infância? E se existe aí algum risco da gente perder o foco no humano quando a gente abraça demais o digital? Cristiane Acácio Rosa, professora Cristiane, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto aí que é tão importante, né, da educação infantil, que é a nossa base, né? E sim, eu acho que não é que a gente corre o risco, a gente tem perdido mesmo, né? Essa noção aí do humano, do digital, enfim, é um assunto bem complicado, principalmente quando a gente fala relacionado à educação infantil, onde na escola a gente tem se preocupado muito com isso, né? De preservar a infância, as características principais, as necessidades principais ali da infância. Então, na escola a gente tem esse cuidado, mas a gente percebe que muitas famílias não têm esse cuidado, né? Onde você tem ali crianças muito pequenas que você mal pega o celular na mão, a criança já está ali, né, querendo saber o que você está fazendo ali no celular. Uma dificuldade que a gente tem tido muito, pelo menos ali na creche onde eu trabalho, é que a gente pega o celular para tirar a foto ali da atividade da criança e a criança faz pose, né? São crianças muito pequenas, assim, então elas não podem ver o celular que elas já fazem pose. E a gente tem tido uma dificuldade de tirar fotos naturais ali da criança, no seu momento, no brincar, realizando a atividade, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter esse cuidado, não só na escola, mas as famílias também precisam ter esse cuidado de entender que as tecnologias digitais muito cedo, elas vão prejudicar o desenvolvimento dessas crianças, né? Não que a gente não possa já ir fazendo uma introdução, né, das tecnologias, porque é algo que faz parte ali, né? Então, como as tecnologias digitais já fazem parte do dia a dia das crianças, né, como eu falei, né, a gente mal pega o celular, a criança já quer saber o que a gente está assistindo ali, né? A gente precisa, sim, ir fazendo uma introdução de forma a educar realmente essas crianças a conviverem no meio dessas tecnologias digitais, né? Então, assim, preservar muito a questão do brincar, quando a gente vai tirar foto da criança, perguntar se ela quer que tire foto. Tem criança que não gosta de tirar foto, né? E para o adulto isso é estranho. Como assim a criança não gosta de tirar foto? Tem criança que não gosta, né? E aí, se a criança não gosta de tirar foto agora, será que quando ela crescer um pouco mais, quando ela for uma adulta, ela vai gostar de aparecer nas redes sociais, de ter toda essa exposição? E eu tenho trabalhado muito com os alunos através de livros, né? Tem vários livros infantis que já trazem esse assunto das tecnologias digitais de uma forma bem interessante. Igual tem um livro que é de um menino, conta a história de um menino e o pai dele, que eles estão viajando de trem indo para a praia. E aí aparece um tigre dentro do trem.
E o pai, como ele está o tempo todo ali com a cara no celular, ele não vê o tigre, ele não vê os outros animais. Então, já é uma forma de você chamar a atenção da criança que a gente não pode ficar o tempo todo no celular, né? Precisa brincar, precisa ler, precisa fazer outras atividades, né? Então, a gente precisa, sim, tomar esse cuidado, né? De preservar ali qual é a necessidade das crianças, mas como a gente já vive aí num mundo muito digital, de alguma forma a gente precisa sim ir educando essas crianças para isso. Cris, eu acho que o que eu mais admiro, assim, na sua resposta, né, é você trazer essa ideia de equilíbrio. Porque, de fato, a gente tem vivido tempos, assim, que as pessoas ou tendem demais para o uso, ou aí também vão para uma tendência, assim, não vai usar nada, e a gente sabe que nenhum extremismo acaba sendo resposta, né? Então, que bom a gente ter educadoras, né, como você, que são, né, esse exemplo, e que também trazem, né, essas boas práticas para a gente poder refletir. Eu estava pensando aqui, você já trouxe várias marcas das especificidades aí da educação infantil, né? Eu queria saber de você, o que você acha que são os maiores desafios para as professoras e professores de educação infantil no uso efetivo das tecnologias? E na sua visão, qual que você acha que tem que ser o papel da formação continuada quando a gente pensa em empoderar essas educadoras e esses educadores, especialmente assim quando eles se sentem ainda menos à vontade no digital? Falando especificamente da educação infantil, são professores que acham que eles não podem utilizar tecnologia, né? A gente não vai utilizar tecnologia com as crianças muito pequenas, porque não faz parte ali da idade, não é adequado por inúmeras questões, né? Mas o professor, ele pode, né? Tem tantas burocracias ali que a gente tem para resolver no dia a dia. Então, assim, eu não vou mais fazer um portfólio ali numa pasta, sabe? Antigamente não, hoje em dia ainda é assim, né? Muitos professores ainda fazem um portfólio onde ele imprime as fotos dos alunos, aí ele digita ali né, faz ali descreve a atividade no editor de texto, imprime e coloca numa pasta. Eu posso fazer isso tudo já de forma online, de forma muito mais rápida, muito mais eficiente, mais organizada. Algumas planilhas que a gente tem, enfim, né? Então, eu acredito que falte uma formação mais voltada para a educação infantil, né? Para os professores da educação infantil, que mostre, sim, que ele pode utilizar, não necessariamente com o aluno, mas ali no dia a dia dele, né, como professor, principalmente com essas burocracias que a gente tem. Professor da educação infantil tira muita foto, né, para o portfólio, hoje em dia, para as redes sociais da escola, para compartilhar com os pais no grupo de WhatsApp. Como que ele pode tirar boas fotos, como que ele pode utilizar o celular de forma mais efetiva para isso, onde ele guarda essas fotos, né? Ele pode misturar essas fotos com as fotos pessoais dele. Será que não é melhor separar, ter contas separadas para isso? Então, eu sinto falta, sim, de uma formação continuada para o uso de tecnologias digitais mais específica para os professores da educação infantil. Boa, Cris. Eu sempre conto, né, para as pessoas que vêm aqui no programa, as pessoas que são entrevistadas, que o nosso público é de docente, mas também tem muito graduando que acompanha a gente. Então, você está trazendo, assim, um norte mesmo, né, de prática da gente pensar da tecnologia como um meio, né, não como um fim, e especificamente aí na educação infantil, a gente realmente pensar que ela pode ajudar o professor, né, e que às vezes o professor fica muito em dúvida, né, se ele tem que realmente levar isso para a sala, e aí você está trazendo um exemplo que muito valoroso aí para quando a gente pensa a prática docente, né? Enquanto você falava, eu também pensava um pouquinho na questão do acesso às tecnologias digitais, porque a gente sabe que ele ainda é bastante diferente no Brasil, é muito desigual ainda no Brasil, né? Eu queria saber de você como que a gente pode pensar estratégias e recursos que permitam, né, que as tecnologias digitais elas sejam de fato aliadas da educação infantil e aí de forma equitativa, né? E também eu gostaria de saber se você tem algum projeto, alguma iniciativa que você considera um bom exemplo nesse sentido. Não, eu não me lembro, assim, de nenhum projeto que eu tenha conhecido que seja efetivo. É uma pergunta, assim, que sempre me deixa um pouco triste, né? Como pensar, assim, em levar as tecnologias digitais de forma equitativa para todo mundo, né? Pensando que tem escolas aí que não tem nem parede, né? Eu gosto de pensar nisso. Apesar de eu viver numa bolha tecnológica, né? Onde as pessoas à minha volta utilizam tecnologia o tempo todo de forma muito natural,
a gente tem que sempre lembrar daquelas pessoas onde a tecnologia ainda não chegou e que talvez não vá chegar, né, da forma que a gente espera ou da forma que eu tenho acesso e que você tem acesso, né? Infelizmente, sendo bem realista, a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Tem várias iniciativas, né, que tentam levar sinal de internet para lugares assim pouco acessíveis. A gente pode utilizar quando a gente fala do ensino com tecnologias digitais, não necessariamente a gente precisa dos dispositivos, né? A gente pode fazer algo desplugado, por exemplo, o pensamento computacional, a gente pode. Uma receita de bolo, a gente consegue trabalhar pensamento computacional, né? Eu gosto muito desse exemplo. Talvez tirar, desconstruir essa ideia de que eu preciso de um computador de ponta, de que eu preciso de um celular de marca, um celular muito caro, e começar a buscar essas coisas no nosso dia a dia. Talvez seja uma alternativa, né? Legal, Cris. A gente está caminhando aqui para finalização, né? E eu queria lembrar uma coisa bem, bem bacana que você me contou, né? E depois você falou assim: olha que legal que você colocou isso numa pergunta, né? Você é fã, né? Entusiasta aí da Fórmula 1, né? E às vezes essa paixão aí que você tem pode trazer algumas analogias interessantes aqui para a gente, né? E aí, pensando na inovação e nessa constante busca pelas melhorias que a gente vê, né? Que isso acontece ali na Fórmula 1, que lições que você acha que a gente pode tirar desse universo, né? E trazer um pouquinho aqui para esse uso das tecnologias educacionais na educação infantil. E se há espaço, né? Se você vê na educação infantil espaço para experimentação e para a gente aprimorar de forma contínua, como acontece ali nas pistas. Com certeza. A educação infantil tem muito espaço para isso, né? A exploração, a experimentação, os testes, né? As crianças gostam muito disso, né? Basta a gente proporcionar momentos e oferecer materiais que as crianças consigam ali explorar, destruir, construir de novo, enfim, né? Isso tem muito a ver com a Fórmula 1. Eu sou muito fã de Fórmula 1, esse ano eu não tenho conseguido acompanhar como eu gostaria, né? Mas faz parte da minha vida. Eu estou sempre ali procurando alguma notícia, mesmo não assistindo as corridas, eu procuro saber como anda o campeonato, né? E faz parte, assim, do meu dia a dia, né? As pessoas, elas, sempre quando eu falo que eu sou fã de Fórmula 1, as pessoas falam, nossa, dá para fazer projetos muito legais, né? Construir carrinho, a questão da velocidade, o desenho o traçado ali daquele circuito, mas eu trago outras coisas para a minha vida e levo isso para a sala de aula também, né? Eu sou muito fã do Ayrton Senna, que a gente tem ali um legado muito forte, né? Legado é uma palavra, assim, que tem um peso muito grande para mim. E ele tem aí um legado muito forte até hoje, com o Instituto Ayrton Senna, que trabalha diretamente aí com a educação, né? Um exemplo muito legal de como ele tem transformado a vida de muitas crianças através da educação, né? Então, do Senna eu levo muito legado, né? O que você quer ser quando crescer, mas o que você precisa fazer para chegar até lá? Coisas legais que você precisa fazer. Eu falo muito isso para as crianças, né? A questão da determinação, né? O Senna, ele era muito determinado, tinha um momento para cada coisa, então ele tinha um momento ali de se dedicar para o campeonato, e quando o campeonato acabava, ele tinha aquela coisa, não, agora é o momento de se dedicar para a família, então saber separar as coisas. E na atualidade a gente tem o Lewis Hamilton, né? Que eu sou muito fã dele também. Ele é muito fã do Ayrton Senna, então ele dá continuidade nesse legado. E vem muito forte para mim, atualmente, esse ano, a questão da realização de sonhos, né? Que o Hamilton, ele traz isso. Era um sonho do Senna ser piloto da Ferrari, ele não conseguiu, mas o Hamilton, ele está aí, de alguma forma, realizando esse sonho, né? E também vem muito forte para mim esse ano essa questão, assim, de que ganhar nem sempre é tudo, né? O Hamilton, se eu não me engano, esse ano ele não ganhou nenhuma corrida pela Ferrari. E nós tínhamos uma expectativa muito grande que ele viria, né, ganhando aí inúmeras corridas, e não é o que aconteceu. Mas não está perdido, né? Ele tem evoluído em outras questões, ele tem refletido sobre outras questões, enfim, né? Então acho que tem muita coisa ali
além de cálculos matemáticos, do estudo de física, da construção de carros, tem muitas outras coisas que os pilotos nos ensinam e que a gente precisa levar isso para as crianças desde os bem pequenos mesmo. Não vou esperar o aluno chegar lá no quarto, quinto ano para começar a falar sobre vida, sobre desenvolvimento pessoal, sobre construção de legado, sobre metas. A gente já pode trabalhar isso desde muito cedo na educação infantil. Então, a Fórmula 1 traz muita coisa assim, para a gente trabalhar na vida dessas crianças, na sala de aula. Que legal, Cris, que resposta muito interessante aí, né? E que bonito ver você articulando aí as paixões, né? Que a gente leva dentro da gente. Eu quero agradecer a sua generosidade, né? Mais uma vez, que bom que você está aqui, que bom que você pode compartilhar com o nosso público um pouco daquilo que você vive, daquilo que você acredita. E quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Eu quero sim, sejam determinados, né? Tá cada vez mais difícil ser professor, principalmente para aqueles que estão ali no chão da escola, mas a educação ela transforma vidas, né? A minha vida foi transformada graças à educação e é por isso que eu continuo ajudar a transformar outras vidas e não desistam, se unam e continuem. Que lindo, né? E acho que é para isso que a gente está aqui no mundo, né? Para a gente se unir e continuar para fazer aí um mundo melhor, uma educação melhor. Cris, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.